Bora falar do primeiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil. Quem me acompanha sabe que essa é a maior posição da minha carteira. O lucro despencou mais de 20%. O que acontecerá com os dividendos? Será que é hora de vender ou de comprar mais? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação. Bora lá, vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Bora falar um pouco dos destaques do primeiro TRI de 2025 do Banco do Brasil. O lucro líquido ajustado foi de 7,4 bilhões. Se eu multiplicar por 4 para anualizar, ficaria em torno de 29,6 bilhões, o que estaria fora da projeção do próprio Banco do Brasil, entre 37 e 41 bilhões, bem abaixo da projeção. A margem financeira bruta de 23,9 bilhões, também anualizado, ficaria de 95,6 bilhões, e a projeção do Banco do Brasil entre 111 e 115 bilhões. O custo do crédito de 10,2 bilhões, se anualizar, ficaria de 4,8 bilhões, o que ainda estaria dentro da projeção, que ficaria em 38 e 42 bi. As receitas de prestação de serviço, 8,4 bilhões, anualizando ficaria em 33,6 bilhões, bem próximo da projeção, e as despesas administrativas, 38 bilhões anualizados, 9,5 bilhões no primeiro TRI de 2025 e bem próximo das projeções do Banco do Brasil. Fica comigo nos próximos slides que eu vou mostrar o que realmente impactou o lucro do banco. E percebam que realmente despencou o lucro do Banco do Brasil. No primeiro TRI de 2024 foi de 9,3 bilhões, no quarto TRI de 2024 9,6 bilhões e a projeção do mercado seria em torno de 9 bilhões, porém foi de 7,4 bilhões, uma queda olhando TRI por TRI de 23% e olhando de forma anual de 20,7%. E uma coisa que realmente desagrada o mercado seria o retorno sobre patrimônio líquido, que despencou de 21,7 para 16,7. Então isso aqui realmente é muito negativo para bancos, porque para você encontrar o ROI é só você dividir os lucros pelo patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio do banco manteve-se estável enquanto o lucro caiu, então acaba que o ROI também despenca junto. Falando um pouco da margem financeira bruta, esse seria um dos braços de ganhos de lucros de um banco, em que um banco pega dinheiro emprestado de um cliente a uma determinada taxa e empresta a outros clientes a uma taxa maior. E isso acaba virando lucro para o banco. Então perceba que o spread global, ou seja, a margem entre o que o banco pega emprestado e o que o banco consegue emprestar, caiu de 5,1% para 4,5%, houve uma queda muito brusca. Falando um pouco da margem gerencial, também caiu de 7,2% olhando na ótica anual e TRI por TRI uma queda de 10,9%. A gente percebe que a maior perda que houve não foi na margem com clientes, mas principalmente na margem com o mercado, que caiu de 5,5 bilhões para 3,6 bilhões, uma queda bem substancial. E olhando a margem contábil, as receitas financeiras conseguiram crescer de 46 para 49 bilhões, porém as despesas cresceram num ritmo maior, de 20 para 25 bilhões. Então isso acabou que a margem financeira bruta caiu de 25 bilhões para 23,8, ano a ano, 7,2% de queda. Falando um pouco do custo de crédito, o percentual de despesas dividido pela carteira de crédito aumentou de 4,01% para 4,03%, e olhando as despesas de PCLD e a perda esperada para 2025, aumentou em 18,9% olhando o primeiro TRI de 2024 e praticamente 10% olhando o quarto TRI de 2024. Então a gente começa a entender por que o lucro do Banco do Brasil despencou. Então a gente já verifica que a provisão de perda esperada para 2025 subiu de 10 para 11,1 bilhão. Então aqui já há um grande aumento na provisão para devedores duvidosos. Vou mostrar um pouco melhor no próximo slide. Aqui um ponto positivo foi a carteira de crédito, que conseguiu aumentar de forma anualizada em 14,4% e também TRI por TRI aumentou em 1,1%, porém o índice de inadimplência aumentou bruscamente. A inadimplência de mais de 30 dias subiu de 4,13 para 5,53%. A inadimplência de mais de 90 dias subiu de 2,9 para 3,86. Foi realmente uma subida muito alta, o que faz com que o mercado bata na cotação do banco.
E a gente vai ver que a inadimplência bateu em todos os braços da carteira de crédito do Banco do Brasil, começando por pessoa física. A carteira de crédito pessoa física aumentou em 6,6%, olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, porém a inadimplência de mais de 90 dias subiu de 4,77 para 5,1 e o índice de mais de 30 dias subiu de 6,81 para 7,33. A carteira de crédito pessoa jurídica, ou seja, para empresas, teve uma alta de 22,4%, uma alta substancial, porém a inadimplência de mais de 30 dias saiu de 4,51 para 6 e a inadimplência de mais de 90 dias saiu de 3,19 para 4,06. E agora eu quero mostrar um dos pontos que esse realmente desagradou o mercado, que é a carteira de crédito do agro. O Banco do Brasil conseguiu crescer em 9% olhando de forma anualizada, porém a inadimplência cresceu muito nesse último ano, de 1,7% para 4,1%, ou seja, mais de 2 vezes a piora da inadimplência 30 dias, e a inadimplência 90 dias subiu de 1,19 para 3%, praticamente 3 vezes a piora da inadimplência do agronegócio. Em 2024, o agro teve um cenário muito desafiador em que as chuvas foram muito afetadas e a seca também vieram fora de hora, então isso acaba refletindo nos empréstimos que o banco tem. Mas a gente pode aguardar que isso já aconteceu outras vezes com o Banco do Brasil, a cotação também já despencou outras vezes e o banco sempre se recupera. Vou mostrar em slides à parte. E aqui está o motivo de um dos desagrados do mercado, porque a carteira de crédito do Banco do Brasil, o banco detém 16% de fatia de mercado total e do agronegócio o banco detém 50% da fatia total. Então, quando o agro vai mal em algum aspecto, o Banco do Brasil é realmente muito afetado. Já citei o primeiro ponto que desagradou o mercado, agora eu quero citar o segundo ponto, em receita de prestação de serviço. Já vou partir diretamente para esse ponto amarelo aqui de exclamação. As operações de crédito e garantia no primeiro TRI de 2024 vieram de 579 milhões, porém, com a resolução 4.966, houve diferimento na margem financeira bruta, o que bateu em 400 milhões no resultado, descendo para 125 milhões, ou seja, uma queda anualizada de quase 80%. Isso também bateu muito forte nos lucros do Banco do Brasil. Todos os bancos tiveram que se adequar à resolução 4.966, porém já era esperado que o Banco do Brasil seria o que mais sofreria nesse primeiro diferimento. E para quem não sabe, o banco ganha dinheiro emprestando a juros, conforme mostrei nos primeiros slides, e o outro braço seria a receita de prestação de serviço, em que o banco faz administração de fundos, seguros, previdência e capitalização, conta corrente, taxa de administração, dentre outros. Então, quando um desses braços tem essa queda, acaba refletindo na receita inteira. Perceba que de forma anualizada o banco subiu em 0,2%, porém, olhando TRI por TRI, houve uma queda de 9%. E o banco soltou um fato relevante no dia 15/5, que irá rever as projeções para 2025. Eles mantiveram as projeções da carteira de crédito, da carteira sustentável, porém irão revisar a margem financeira bruta. Conforme falei no primeiro slide, aparentemente encontra-se muito fora do que eles tinham projetado. O custo do crédito, apesar de estar dentro, o banco também vai revisar. E também o lucro líquido ajustado está em revisão, porque realmente foi muito fora da curva e o banco não conseguirá atingir de 37 a 41 bilhões em 2025. Aqui eu coloquei as projeções de 2025, já observamos no slide anterior. Eu só queria dar um destaque que o Banco do Brasil conseguiu crescer a sua carteira de crédito. Eles estavam prevendo um crescimento entre 5,5% e 9,5%, porém conseguiram crescer mais do que o previsto, em 12,5%, um destaque para empresas. Esse é só um trimestre de um ano inteiro, pessoal, sem desespero, sem vender todas as ações. Calma que a gente ainda tem uma boa percepção do Banco do Brasil e eu quero mostrar mais algumas coisas nos próximos slides. Após a divulgação do resultado, o Banco do Brasil desceu em 13,74% entre os dias 15 e o dia 16, uma queda substancial para um mês, mas a gente não pode simplesmente olhar uma foto, a gente tem que olhar um filme inteiro. E o Banco do Brasil já teve outras diversas quedas
essa queda foi muito tranquila, muito normal. Até mesmo em 2024, o Banco do Brasil chegou a cair 13%. E outras vezes, em 2022, caiu 30%. Em 2020, na pandemia, caiu 60%. Em 2016, em 2009, em torno de 94 e 99, o banco chegou a cair 75%, quase 80%. Então, sem desespero, o Banco do Brasil é um ótimo banco, um banco muito sólido, e perceba o crescimento que o Banco do Brasil teve desde 94 até hoje, 642.000%. Então realmente foi uma das ações fora da curva da bolsa, consegue entregar resultado, tem um ótimo dividendo. Muita gente fala que é porque é estatal, tem que sair fora, porém muito pelo contrário, o banco, como a gente pode ver, conseguiu entregar 642.000% e olhando foi um crescimento composto de 12,6% ao ano. Então enquanto muita gente fica vidrado na renda fixa, o Banco do Brasil conseguiu crescer de forma substancial e conseguiu bater praticamente todos os índices. Falando um pouco da minha planilha pessoal, fiz uma revisão, projetei o lucro líquido de 2025 para 29 bilhões, eu praticamente só multipliquei por 4 o lucro do primeiro TRI de 2025, então a gente ficaria com um PL projetado de 5,07, o que ainda seria 21% fora do desvio dos últimos 10 anos, que seria de 6,5%, e com um payout de 40%, isso daria de 7,89% de dividend yield. Hoje eu não vou aportar, quero aguardar um pouco mais para ver como vai se comportar, principalmente essa inadimplência para os próximos trimestres. Eu me sentiria mais confortável se a cotação caísse até uns R$ 22, porque aí o dividend yield do Banco do Brasil giraria em torno de 9 a 9,5%. Então isso realmente desagradou o mercado, conforme já havia falado, o mercado deixou cair o Banco do Brasil em 13% após a divulgação do mercado, mas sem histeria, sem estresse, calma, não vamos vender nossas ações não, continua um banco rentável, isso é só uma pequena foto de um grande filme, de um banco que conseguiu gerar muito valor para o cliente, mostrei aqui para vocês, sem desespero pessoal. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês pretendem fazer com o Banco do Brasil, vocês estão vendo essa queda como uma oportunidade ou como problema? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.